Então sejam bem-vindos a mais esta mensagem e vamos falar sobre servir a Deus 2. A semana passada nós falámos sobre como servir a Deus. Nós devemos estar a servir a Deus com o dom que Deus nos deu, não com as nossas próprias capacidades, porque senão então vamos estar a falhar. Nós como humanos realmente temos dons já por nós próprios. Eu dei o exemplo a semana passada do músico, que poderia ser músico, mas para servir a Deus ele deve servir perante o dom que Deus lhe deu. Não quer dizer que ele possa até servir na música e ser uma bênção na música, mas ele tem que perceber que tem que ser através do dom de Deus que ele vai servir a Deus. E isto é e funciona com cada um de nós. Temos que ver qual o dom que Deus nos deu. E a única forma de conseguirmos saber e operar nesse dom é buscando o Senhor. Muitas das vezes pensamos que todas as coisas que fazemos, muitas das vezes quando entramos para a igreja é a vontade de fazermos, de perseverar na igreja e fazendo tudo no nosso próprio esforço. E fazendo no nosso próprio esforço, a maioria das vezes não vai dar resultados muito bons. Os bons resultados e os resultados mesmo muito bons são aqueles que são operados através do dom que Deus nos deu para cada um de nós. E nem todos vão ter os dons iguais, porque Deus, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Portanto, sabemos que Deus nos vai abençoar a cada um de nós com um dom e nos vai capacitar para a obra que temos que fazer, cada um de nós individualmente. Mas para isso, a nossa busca incessante, incansável, constante ao Senhor. Porque Ele, é por Ele e para Ele que fazemos tudo. Não nos podemos esquecer disto. É muito importante que em todo o trajeto de servir a Deus, nós façamos como Ele quer, não como nós queremos. O foco nosso principal deve ser Deus e não nós próprios. Se o nosso foco é nós próprios, não vai resultar. Mas se o nosso foco for Deus, é garantido que vai resultar. E Ele vai ser glorificado. Então eu quero falar sobre alguns pontos de agora. Portanto, há um preço a pagar. E esse preço a pagar começa com exatamente o que eu vos falei sobre o nosso foco não sermos nós, mas ser Deus. Vamos abrir em 1 de Pedro 5,6, 1 de Pedro 5,6, e diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo se exalte. Portanto, Deus em tudo. Em tudo. Pouco importa que situação for, Ele tem de ser o nosso foco. Não nos podemos esquecer que Deus nos traz até um ponto. Ele não só nos deu o seu Filho, nos abençoou, nos salvou, nos libertou, nos cura, nos abençoa. Mas Ele também espera mais de nós. Ele nos tratou, Jesus tratou os seus apóstolos como amigos. E vocês, se calhar, conhecem muitas famílias onde realmente não são amigos. Realmente nós somos filhos de Deus, mas somos amigos de Deus. Queremos trabalhar realmente para Ele. Deixamos as nossas vontades próprias de fora e fazemos o que Ele quer. Eu vou-lhe dar um exemplo meu, que é a pessoa que eu conheço melhor. Eu, por exemplo, eu gostaria de estar de outra forma. Eu gostaria de estar no outro lado, a fazer uma coisa diferente. Mas não é isso que Deus quer. Quando Ele quiser, Ele vai abrir as portas para uma enchente que nós não podemos controlar. É uma enchente que Deus vai trazer de bênção para fazer a sua obra.
Claro que nós vamos poder controlar, mas não vamos poder controlar todo o início, como vai ser feito. É isto que Deus quer. Ele é que é Deus. Não somos nós. É Ele. E muitas das vezes nas nossas vidas pessoais, nós queremos controlar. Pensamos porque muito orar vai poder resolver ou evitar algumas coisas. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É muito importante pensarmos neste assunto. Qual é a vontade de Deus? E você só vai conseguir saber se o buscar. Você só vai conseguir saber se continuar a ouvir, se perseverar a ouvir, se continuar a buscar. Ouça, isto não se trata, nem nunca se tratou de pastor A, B, C, não. Não, aquele pastor é melhor ou aquele é... Não. Desculpem, mas isso não funciona assim. Isto trata, primeiramente, de cada um de nós individualmente. Como está a nossa comunhão com Deus. Eu costumo muitas das vezes dizer que para buscar a Deus nós temos que insistir. Eu quero telefonar para alguém, eu agarro, marco o número, ligo o telefone e tento falar com a pessoa. Não consigo, eu vou voltar a insistir. Não consigo, volto a insistir. Eu continuo a insistir até do outro lado da pessoa atender o telefone. E nós com Deus não fazemos isso. Não insistimos. E se não insistimos, não vamos ter resposta. Deus tem que ver em nós um desejo real de querer estar com Ele, de ter comunhão com Ele. Se tem esse desejo real, então você vai ter. Porque Ele promete. E só assim você está capacitado para poder servir a Deus. Agora, porque você tem dons, ou acha que tem dons em determinada área, e os faz, o executa, realmente Deus permite. Mas você não está no máximo, não está a trabalhar ao máximo para Deus. Está fazendo o que você acha que deve ser feito, não o que Deus acha que deve ser feito. Há uma grande diferença nisto. Porquê? Porque uma igreja que opera perante a vontade plena de Deus é uma igreja que vai ter uma explosão tremenda. Uma igreja que não operar assim, ela vai parar. E vai chegar a um ponto tal onde é os desejos da carne, vai ser um esforço tremendo para servir a Deus. Vai ser difícil. Alguns até podem desistir. Porquê? Porque não estão fazendo aquilo que Deus quer. E você pode perguntar, então o que é que Deus quer? Eu lhe digo categoricamente e respondo diretamente, não sei. Porque, inclusive, para a minha vida pessoal, para o meu ministério, eu estou buscando a sua vontade a cada dia. Sabendo o seu desejo, buscando no coração de Deus, sabendo o que é que Ele quer exatamente que eu faça. E é aqui a diferença, é nós buscarmos a Deus para fazer a sua obra, ou fazermos a sua obra para nos exaltarmos a nós mesmos. O nosso foco tem de ser sempre, unicamente e exclusivamente Deus. Vamos continuar. Se nós fizermos tudo isto, tudo o resto nos será fácil. Então não é preciso nós estarmos a falar sobre algumas coisas que vêm aqui, em que falamos sobre a autoridade, sobre as recompensas que vamos ter. Nós já somos recompensados só com aquilo que estamos a fazer. Porque então tudo vai funcionar. Ouçam, eu falei numa reunião passada
sobre 70 discípulos. Eu não vou abrir, eu só vos vou falar. Sobre 70 discípulos que Jesus mandou para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. E disse, expulsai os demónios, curai os enfermos. E os 70 vieram com alegria. Eles já vinham com a recompensa deles. Eles estavam alegres, eles estavam contentes. Porque eles já tinham a sua recompensa. Então o que é que estava a acontecer? Eles têm a sua recompensa por aquele trabalho que fizeram, por ter funcionado, por estar tudo a funcionar. E eles vinham com alegria dizendo, até os demónios pelo teu nome, Jesus, se nos sujeitam. A recompensa é dada logo. E temos que respeitar as autoridades, indiscutível, nem ponho em causa. E vamos abrir, se faz favor, em Romanos 13, 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Eu vou-vos ler. Toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste a Deus. Peço perdão. Porque quem resiste à potestade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si condenação. Vamos entender uma coisa. Isto não é só para a igreja. Se você está na igreja e respeita as autoridades, respeita a decisão deles, seja ela qual for, boa ou má para si, você respeita a decisão. Você está a fazer algo que agrada a Deus. Mas se você tem um patrão e não respeita o seu patrão, você está a desagradar a Deus. Se você encontra a polícia na rua, que o mandam parar por qualquer motivo, para ver os documentos ou qualquer coisa, se você desrespeita o polícia, você está a desagradar a Deus. Se você é um filho, e todos nós somos filhos, não é? De pais terrestres, se você não respeita os seus pais, você está a desagradar a Deus. Isto não é só sobre uma hierarquia ou sobre liderança que existe na igreja. É em todo o lado. Fazendo assim, o que está aqui escrito é toda a alma seja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus. Porque as potestades que há foram ordenadas por Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu uma carta, à qual nós temos acesso na Bíblia, e nessa carta ele escreve e acaba dizendo assim, honrai ao rei. Honrai ao rei. Quando ele diz honrai ao rei, o rei da altura estava a matar cristãos. E ele, no entanto, dizia para não honrar ao rei. Então, mas como é que isso é possível? Honrar ao rei. Se Deus instituiu uns determinados governantes, um determinado patrão, uma determinada autoridade, seja ela onde for, sobre nós, Ele sabe o que é que está a fazer. Ele sabe o que é que está a fazer. Mas estão-me a fazer isto, estão-me a fazer aquilo. Aquiete-se, esteja quieto. Esteja sossegado. Busque a Deus. Porque aqui o que diz é humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Ora, como é que você se pode humilhar perante a potente mão de Deus se não se humilha perante as suas autoridades? Isso não vai funcionar. Muitas das vezes, às vezes temos caráteres fortes e tudo isso tem de ser domado. Porque sem isso, o que é que nós estamos a fazer? Continuo a dizer a mesma coisa. O nosso foco somos nós ou é Deus? Somos nós, as nossas decisões, os nossos caprichos, os nossos desejos,
Ouça, e você tem que ser sincero. A Bíblia diz, não mintais contra a verdade. Nós temos de ser sinceros. Não é também para com as outras pessoas, mas principalmente connosco próprios. Não nos vamos enganar a nós próprios. Dizendo, não, eu não estou a fazer isto por meu desejo próprio, eu não estou a fazer isto por coisa. Não vai resultar. Se o seu foco for Deus, tudo vai resultar. Tudo. Eu estou a falar sobre servir a Deus. Eu estou a falar sobre a melhor coisa que pode haver neste planeta. Eu sei o que é que me aconteceu a mim. Eu sei que me afastei de servir a Deus. E depois voltei a servir. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E na altura, aconteceu e eu afastei-me. Parei de servir a Deus. Mas depois voltei para a igreja e pedi para voltar a servir. Porquê? Eu não posso fugir daquilo que Deus predestinou para mim. Porque senão isso é estar a sair da sua vontade. Não tem a ver sobre ter um grande ministério ou um pequeno ministério. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vontade dele para a minha vida agora, neste momento presente. E não tem a ver só para mim, para si, é para todos. Então, se você fizer isto, o submeter-se a uma autoridade ou obedecer a uma autoridade torna-se uma coisa fácil. E fazendo isto, nós vamos ter recompensa. E a própria Bíblia fala sobre isso. E vamos abrir em Gálatas 6:9. Eu acho que os meus Gálatas foram de férias, 6:9. E diz aqui, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ouça, a Bíblia fala sobre um ponto bastante importante. Se toda a gente faz tudo bem, perante a vontade de Deus, e chega a um determinado ponto, e num ponto só, erra, fica culpado de todos os outros. O que é que isto quer dizer? Se alguém faz tudo bem, mas numa determinada área faz mal, errou em todos. Ouça, isto são coisas que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer por nós próprios. Estar a fazer qualquer coisa para o Evangelho, para Deus, por nós próprios, é uma loucura. É um esforço tremendo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ouça, você até pode conseguir durante uns tempos, mas vai ser um esforço tremendo. Um esforço mesmo muito grande. No entanto, se você confiar em Deus, colocar a sua fé na sua graça, no seu poder, tudo vai funcionar. Sem esforço. Tudo vai acontecer. Por isso é que a Bíblia diz, se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Temos que continuar sempre a operar. Continuar a perseverar. Mas se você estiver a andar com Deus, vai ser fácil. Porque Ele escreveu e diz que Ele dá esforço ao cansado. Força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens descansarão e fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor subirão como asas, como águias. Ele promete nos capacitar para tudo, até na fraqueza física. A nossa dependência de Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. E uma igreja onde houver isso, nota-se a diferença. Nota-se a diferença. Porque então nós colocamos as mãos e as pessoas são curadas. Porque então nós oramos por um determinado assunto e acontece. Até orarmos temos de ter cuidado com os nossos desejos pessoais.
Realmente está escrito tudo o que diz orando, creio que recebeis e tê-lo-eis, mas no meio disso tudo, qual a vontade de Deus? O que é que Ele sabe que nós não sabemos? Temos de ter cuidado com isso. Por fim, eu vos digo, e vamos abrir em Mateus 24, Mateus 24, 46. Mateus 24, 46. Peço desculpa, eu disse 24 e eu abri no outro lado. 46. E diz aqui, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Pois o nosso galardão e a nossa recompensa é estar a andar com Deus. Basta estar a andar com Deus, você já está a ser recompensado. Aqueles 70 que vieram, vinham com alegria. Porquê? Porque realmente tinham operado no dom que Jesus lhes tinha dado e as coisas tinham funcionado. Eles estavam alegres, estavam contentes. E servir a Deus tem que ser um prazer. Andar com Deus tem que ser um prazer. Não pode ser um esforço. Se é um esforço, alguma coisa está mal. Você não está a servir como deve ser. Mais vale arranjar um tempo para estar com Deus, para estar perante Ele, para buscar a sua vontade, para pedir ajuda, para poder mudar tudo. Então você vai servir a Deus. E as pessoas vão ver em si como um servo de Deus. Muitas bênçãos, uma boa semana. É isso que eu vos desejo, no nome de Jesus. Amém.